Mas pessoal, estamos aqui para falar dos jogos dia 17 de 8 de 2024 e no meio de tantos jogos só consegui identificar uma opinião de valor em para live num jogo apenas e vocês têm que ficar até o final do vídeo para saber qual é esse jogo e qual é a aposta. Começamos por ordem cronológica com o jogo da Iga Swiatek contra a Mir Andreeva, um jogo completamente esmagado a favor da Iga Swiatek em termos de cotações. É um jogo que, na minha opinião, dificilmente vejo a Iga Swiatek a desperdiçar a oportunidade de passar à próxima fase deste torneio. No entanto, em termos de oportunidades, é muito difícil. É um jogo com uma tendência para poucos games, é uma tendência para a Iga Swiatek, uma vez mais, mostrar a sua força, e acredito que o menos 4,5, se estivesse a rondar a volta de um 70, era uma odd interessante, ou até mesmo um 2-0 a favor da Iga Swiatek. Eu não vejo aqui a Mir Andreeva a conseguir surpreender. É verdade que a pressão está do lado da polaca e não do lado da Mir Andreeva, e isso pode fazer com que, em certos momentos do jogo, ela se possa soltar mais e mostrar um jogo mais agressivo e pode dificultar um pouco mais a vida da Iga Swiatek, mas acho que no final a Iga Swiatek acabará por ganhar por 2-0, tanto pela dinâmica no seu jogo, pela variância e também pela experiência. Por isso é um jogo mais para o vivo, tentar esperar por uma oportunidade a favor da Iga Swiatek, ela entrar mal, entrar a perder, por exemplo, o primeiro set, que muitas vezes acontece, ou pelo menos levar um break, e é só de subir ligeiramente e nós conseguimos aproveitar alguma coisa de valor em live. Fora isso, é um jogo claramente para deixar de parte. Passamos para o jogo da Sabalenka contra a Samsonova e aqui temos um dado curioso. A Samsonova lidera no confronto direto por 2-1. Venceu o último jogo entre as duas jogadoras. Sabalenka, que é uma jogadora a par da Iga Swiatek, que tem dominado o circuito de certa forma, mas é uma jogadora que muitas vezes não consegue separar o lado pessoal do lado profissional. Muitas vezes leva questões da sua vida pessoal para dentro do corte e é uma jogadora que muitas vezes parece estar desligada do próprio jogo. No entanto, é uma jogadora que vejo aqui com capacidade e com ténis suficiente para vencer a Samsonova. O que eu não acho é que isso traduza-se numa odd de um 32. Acho que é uma odd relativamente baixa. Aceitaria uma odd na casa de um 60, pelos últimos jogos entre as duas jogadoras, o momento de forma. Por isso, aqui deixo a vosso critério, mas estaria aqui à espera de alguma coisa a favor da Sabalenka, principalmente se perder o primeiro set, ou uma tendência para explorar um handicap positivo a favor da Samsonova, mas essa linha do 4,5 tinha que estar um 90 para valer a pena, na minha opinião. Passamos então para o jogo do Jannik Sinner contra o Andrei Rublev. É verdade que o Jannik Sinner lidera no mano a mano contra o Andrei Rublev, mas ainda a semana passada os dois jogadores jogaram entre si e quem ganhou foi o Andrei Rublev. O Andrei Rublev é um jogador muito intenso, um jogador que mete muita potência na bola. O Sinner é um jogador que também tem algumas limitações físicas, ainda não recuperou a 100% da sua lesão e por isso acho que é uma odd extremamente injusta e até acaba por desrespeitar um pouco aquilo que o Andrei Rublev tem feito. É verdade que o Rose é um jogador sempre de 8 a 80 em termos emocionais, um jogador que muitas vezes perde o equilíbrio emocional, muitas vezes perde raquetes, muitas vezes é um jogador que acaba por o adversário beneficiar desse tal temperamento que ele tem, mas diria que é uma odd muito desajustada a favor do Jannik Sinner, que acredito que ele acabará por vencer, no entanto não com a facilidade que o mercado sugere. Em termos de oportunidades, tentava explorar um 21,5 em torno do 1,80 em live, poderia ser interessante, e se lá está o Andrei Rublev mostrar comportamento para isso. Passamos então o jogo rapidamente para o jogo da Jéssica Pegula contra a Fernandes, e Fernandes que tem estado num bom momento, é verdade, tem jogado um bom ténis, mas Jéssica Pegula em casa, em solo americano, é uma jogadora extremamente competente, extremamente difícil, e o mais provável é ela ganhar esse jogo. Um mercado que eu vi e era interessante seria esse 2-0, mas um modo 2-10 acho que é uma modo baixa, assim, ia se situar ali, na minha humilde opinião, em torno de 2,40 para valer a pena. 2,10 acho que a longo prazo é um modo ali quase no limiar do valor justo, por isso não é um modo que vale a pena, e principalmente se a Jéssica Pegula entrar um bocadinho mais relaxada, a Fernandes por outro lado, com o seu jogo mais descardina, entrar a todo o gás, entrar a tentar aproveitar uma falta de ritmo ainda por parte da Pegula dentro do próprio jogo. No entanto, acho que é um jogo para ir ao vivo, um jogo também para ir trabalhar na perspectiva de ser um jogo que, na maior parte das vezes, vai se definir num 2-0 a favor da Pegula. Depois temos o Alexander Zverev contra o Bell Shelton. Bell Shelton tem vindo a jogar bem, mostrou capacidade de superar mesmo quando está atrás
do jogo, basta ver o jogo contra o Etcheverry, por exemplo. O Zverev, pronto, é aquele jogador que já sabemos, um jogador que, tirando as lesões que tem tido, é um jogador que facilmente está no top 5. É um Zverev que é um jogador competente no serviço, também muito forte no fundo do corte, defende-se muito bem. É um jogador que tem uma estatura alta, mas um jogador móvel, um jogador ágil dentro do corte. Acho que vai ser um jogo difícil para o Bell Shelton, mas a ver valor está do lado do Bell Shelton. Agora acho que é um jogo para ir ao vivo, para trabalharmos nesse sentido e trabalharmos, por exemplo, um over 4,5, por exemplo, se aparecer essa possibilidade em live, em termos de handicap a favor do Bell Shelton. Depois temos aqui o Roberto Urcás contra o Francis Tiafoe, mais um bom jogo. O Roberto Urcás que tem tido aqui algumas dificuldades, o jogo contra o Cobol acaba por ser um exemplo disso. O Francis Tiafoe conseguiu vencer o Leca e nos pagar aquele menos do e-mail que nós tínhamos por uma diferença de dois jogos, e foi exatamente isso que aconteceu. Acabou por vencer por uma diferença de 2 jogos, e parece-me que aqui o valor poderá estar do lado do jogador francês. Um jogo durante a madrugada, as condições provavelmente vão favorecer mais o jogo do Francis Tiafoe, e temos aqui também a possibilidade de termos um jogo relativamente longo, como tem sido os jogos contra jogadores desse estilo, jogadores que servem bem, jogadores também fortes no fundo do corte. E temos visto tanto o Leca como também o Cobol a conseguir ganhar alguns jogos e até alguns sets. Por isso, acredito que vai ser um jogo relativamente longo. A minha sugestão seria procurar um 21,5 em live. Por exemplo, se tivermos um set demasiado curto no primeiro set, na perspectiva de no segundo e no terceiro temos sets relativamente mais longos. No entanto, olhando de uma forma mais pragmática, acredito que o valor estará do lado do Francis Tiafoe. No entanto, 2,18 não é um modo que eu me interesse muito. Diria 2,30 seria a odd mais interessante para trabalhar. Palmasikova para a Badosa, antes de passarmos para o último jogo. Palmasikova, sempre que foi underdog até aqui, acabou por vencer os seus jogos, contra a Bia Maia, por exemplo. Já a Paula Badosa é uma jogadora que é favorita, é uma jogadora que tem vantagem no confronto direto contra a Palmasikova, mas vamos ver, a Palmasikova é uma jogadora intensa, e se ver bem fisicamente, esta odd a longo prazo poderá ter valor. O meu grande problema é o número de horas em core, a idade da Palmasikova, uma jogadora já veterana, uma jogadora que vai quebrar se o jogo da Paula Badosa se mostrar como até aqui um jogo mais físico, um jogo muitas vezes mental. Acredito que poderá prejudicar de certa forma a Palmasikova. Mas se ela conseguir resistir e conseguir manter este tal equilíbrio físico e emocional, é uma odd interessante para trabalhar. Esta odd da Paula Badosa, pelas questões que já tem vindo a falar há muito tempo, não é um modo que eu acho que vale a pena a longo prazo uma entrada com um valor esperado negativo, na minha opinião. Por isso, ficaria atento aos comportamentos da Palmasikova e perceber se essa odd se confirma com valor. Depois o último jogo, e o jogo que eu descobri aqui uma oportunidade, pelo menos dentro do meu perfil de apostador e dentro do meu conhecimento sobre os jogadores, Jack Draper contra o Gerun. Jack Draper que tem vindo a jogar bem, venceu bem, por exemplo, ao Geliassim, um Gerun que venceu um Gael Monfils que tinha vencido no mesmo dia Carlos Alcaraz. Ao Gerun, pela dinâmica do seu jogo, para ser um jogador mais ágil, um jogador que oscila menos, e isso é raro dizer, um jogador que oscila menos do que o Gerun, só mesmo o Jack Draper. A verdade é que o Draper tem um jogo de escardino, um jogo muito físico, digamos assim, bolas muito profundas, a tentar prejudicar e limitar o espaço de ação por parte do adversário. No entanto, por aquilo que sabemos, o Gerun é um jogador que se dá bem dentro desse estilo de jogo. Por isso parece-me que, olhando para os adversários que ambos jogadores defrontaram até aqui, parece-me que o Gerun tem mais condições para conseguir sobreviver nesse tipo de jogos. No entanto, a minha sugestão de aposta para esse jogo será o handicap menos 1,5 do Gerun, 1,83, na perspectiva de ganhar uma diferença igual ou superior a 2 jogos. Olhando também para o horário do jogo, parece-me que vai beneficiar de certa forma mais o Gerun, que gosta de ter condições mais controladas. Já o Jack Draper é um jogador que gosta de beneficiar muito das condições exteriores. Por isso, sinceramente, é a minha sugestão de aposta. Ponderem se faz sentido ou não para vocês. Não se esqueçam de deixar na caixa de comentários qual é as apostas que vocês têm para hoje, se concordam ou não concordam com a minha partilha. E não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações, que é sempre muito importante para a plataforma reconhecer o nosso valor. Pessoal, até uma próxima aqui em Cincinnati.